Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Eu sou o genial, a Paula é irreverente, nós trouxemos de convidado aqui o doutor Pedro. Nós hoje vamos falar sobre a reforma tributária. É um tema que, devido às condições políticas do país, as pessoas ainda não se debruçaram sobre ela com devido carinho, porque isso tem um potencial de alterar a sua vida, a minha vida, de todos nós. E a vida do governo também, porque nós, num sistema capitalista, o governo ele gasta aquilo que ele arrecada. Eu vejo muitas vezes o pessoal falando que a carga tributária, tributo não quebra ninguém, porque quem paga é o consumidor, é o povo. Está entendendo? E o empresário é só consignatário desse dinheiro, não é dele. Então, se a carga tributária está 32%, 35%, 37%, 41%, aquilo dali não altera a concorrência, quando ela é bem feita. Agora, o que altera a concorrência? Benefícios fiscais lícitos ou ilícitos que determinados empresários têm e outros não. Por exemplo, aqui em Minas dizem que o nosso antigo governador deu um benefício fiscal para uma grande locadora de veículos aí do país e que ele guarda isso debaixo da bunda dele quando ele está sentado, para ninguém ver, né? Então, nosso convidado de hoje vai nos explicar como é que essa sistemática tributária, o que é que mudou nos tributos, quais tributos foram incorporados e como dá, e o que é que você, empresário, tem que se preparar para que você possa usufruir das benesses das alterações, se for o caso de você ter um benefício fiscal ou não, como fazê-lo, e aí o resto você procura ele, se for o caso, para detalhamento, que também nós não vamos vender o serviço dele aqui. Né, Paulo? Boa noite, pessoal. Nós estamos hoje recebendo o Dr. Pedro Carvalho Costa, que é especialista em Direito de Negócios, consultoria tributária, consultoria consultiva, direito consultivo, planejamento tributário fiscal, importação e contabilidade. Ele tem cara de menino, mas o currículo dele é extenso, tá? Obrigado. E aí a gente convidou o Pedro para falar com a gente, nós vamos focar na reforma tributária, no planejamento tributário e vamos tentar, em pouco tempo, trazer algumas orientações para os próximos tempos que virão, a gente conseguir saber lidar mais ou menos com isso. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Obrigada por ter nos dado essa oportunidade de te ouvir. Obrigado, a gente fica muito honrado, muito grato. E é isso, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado. Vocês foram muito generosos comigo. Não. Mas eu espero poder contribuir aí com um pouquinho de conhecimento. Eu tenho certeza que você vai contribuir mudanças aí que vão muito. abalar, né, a estrutura. E não tem ninguém falando de fato, né? As pessoas não estão dando a mínima importância. Existe um tecnicismo do direito tributário, que desde a minha época que eu mexia com isso, que os empresários, até advogados, eles tinham IRC. Porque o problema, gente, sabe o que é? Por exemplo, a gente mexe com criminal, com tal, direito administrativo. O direito tributário ele é técnico. Não dá para falar de ouvir dizer, eu acho que tal, o instituto tal deve ser isso, que os civilistas geralmente fazem, e tal, aí entra pro tributário e se fodem todo, porque depois ele põe o pi lá, tá? Porque é técnico. Então os conceitos são conceitos técnicos, como tributo. O que é tributo? Tributo não é qualquer coisa, não. Pelo que eu lembro, o senhor ainda lê o artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nelas possa exprimir, que não se constitua sanção por ato ilícito instituída em lei cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Você quer dizer ele que não sabe nada. Que não lembra mais nada. Não lembro mais, porque tem 20 anos que eu não atuo mais. E se você cai nisso, tem uma sistemática toda de cobrança, ou seja, um regime próprio, que se não seguir, não são cobranças legais. E só complementando antes de dar a palavra, a gente enfrenta uma situação no direito tributário brasileiro que, na minha opinião, é gravíssima, que é a intolerância do brasileiro em relação ao tributo. As pessoas não entendem para que serve o tributo e isso eu posso dizer que 99% do brasileiro é contra o pagamento de tributo. Exatamente. Exatamente pela ignorância, no sentido, obviamente, que de desconhecimento do que seria o tributo e para que ele serve, né? Então, todo mundo demonstra uma insatisfação
em pagar tributos, justamente porque não entende como que Não isso entende funciona. pela má gestão das verbas públicas, então as pessoas elas se sentem indignadas. Eu estou pagando caro, porque E não tô muitas das tendo vezes não é retorno. vinculado, né? Então, assim, ela acha que, por exemplo, estou pagando IPTU e tem buraco na minha rua. Então, assim, essa revolta faz com que as pessoas tenham a sensação. E o Brasil não paga muito tributo. Né? Países do primeiro mundo pagam muito mais tributos. O problema é que o Brasil é um país emergente e paga mais que os outros emergentes. Então, acho que essa revolta vem muito disso. Tá. Basicamente, na reforma tributária, qual alteração que teve na matriz tributária? As os 5 tipos de tributos continuam os mesmos ou houve algum tipo de... Houve muita mudança. O Brasil ele adotava uma modalidade tributária onde era dividido entre municipal, estadual e federal. Então, ele tinha diversas obrigações acessórias. Então, assim, o Estado ele tinha que, falando de uma linguagem menos técnica, ele tinha que transmitir. Então, ele foi delegando diversas obrigações para os contribuintes. Só explicando para ele aqui, obrigação acessória é aquela que não faz o recolhimento do tributo, mas que você é obrigado a fazer. Por exemplo, emitir a nota fiscal, fazer a declaração de renda, e a obrigação principal é o recolhimento do tributo. Aí, com essa nova modalidade, que chama IVA, acho que mais de 100 países utilizam, e o Brasil utilizou o IVA dual, que está na Índia e no Canadá, salvo engano. Que sempre tem que ser complexo no Brasil, né? Interessante, na Índia, e a gente adotou. Na Índia e no Canadá. Porque a gente separou entre CBS, que seriam para substituir o PIS e COFINS, e o IPI, que foi pelo imposto seletivo, e o IBS para substituir o ISS e o ICMS. Nós estamos Só substituindo, explica para o então, pessoal PIS, as siglas, o que significa. Certo. IPI é imposto sobre ISS é municipal, é imposto Isso. sobre serviço, que a competência de arrecadação é dos municípios. O ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, apesar de esse serviço não ser... Não é bem aí, não né? ser bem a É mais prática, mercadoria mas mesmo. ele é estadual. Então, para substituir o ISS e o ICMS, criou-se um só, que é o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ele veio para substituir. Cada município ele tem uma regulação, ele tem uma lei, então ele vai falar ali as alíquotas, enfim, ele vai estar E trazendo o as IBS regras. é o quê? Estadual, municipal? É junto, estadual e Vai municipal. ser tudo junto, um Tudo recolhimento junto. só. Então, vai substituir o ICMS e o ISS. E na sistemática, por exemplo, do INSS, do ISS, desculpa, dos ICMS. dois, do ICMS, mudou alguma coisa Não, na mudou escrituração? demais. Porque, por exemplo, na minha época de tributarista, existia um negócio que era que os tributaristas discutiam, o valor que era agregado, qual bem, qual insumo poderia ser aproveitado ou não. A maior idiotice que a Receita fazia. Então é o seguinte, o cara tinha a empresa dele, tinha a carregadora, e aí o que acontece? Ele se apropriava dos créditos que ele pagava antes, que ele é não cumulativo. Mas é o seguinte, a gasolina que o cara usava no negócio, Na na prancha, o fisco não aceitava que ele deduzisse do ICMS. Hoje já está mais tranquilo essa parte. Entendeu? Tá mais Eu peguei essa briga em 1992. Você não tinha nem nascido. Exatamente. Entendeu? Mas isso mudou. Assim, Isso vai mudar. mudou para melhor, porque agora é crédito amplo. Esse débito e crédito vai O continuar. que é o crédito amplo? É justamente isso. O crédito é que você compra, então isso gera um crédito, e na venda do débito você faz um menos o outro e paga a diferença. Então seria a compra, por exemplo, usando o exemplo que Flávio deu, a compra seria a compra dessa gasolina? Exemplo, eu tenho uma loja, por exemplo, de brinquedos. E o brinquedo, ele é meu estoque, né? Ele é minha mercadoria. Isso. A compra dele, isso para empresas... Que só vendem. Exatamente. Nada a ver com a indústria. Isso. Aí você tem que analisar, só voltando um pouco, essa questão de crédito e débito sobre dois prismas. O primeiro de ICMS, que você compra com uma alíquota e vende com a outra, um débito e crédito, todo mundo que paga ICMS faz. E sobre PIS e COFINS, que para empresas de lucro presumido e Simples Nacional, né, que está dentro da DAS, é pelo regime cumulativo. Ou seja, você não acumula crédito e paga uma alíquota fixa, que em regra é de 3,65% juntando os dois. No lucro real, dependendo da sua atividade, aí você pode ter crédito. Aí você entra pelo regime não cumulativo.
Então, ou seja, dentro do PIS e COFINS, dessas duas contribuições, sendo lucro real, você tem a possibilidade de ter crédito. Aí a alíquota, que é 3,65, passa a ser 9,25. Só que, um exemplo, você deduz você tudo deduz. Se eu compro a minha boneca, por exemplo, a 100 e vendo a 200, eu vou pagar metade do PIS e COFINS, porque eu tenho crédito. Mas aí simplificou por um lado, porque, gente, só explicando, que era o seguinte, era justamente isso. Acho que o IVA, valor agregado, seria assim, eu comprei por 5, vendi por 7, eu vou pagar o imposto sobre os dois. Essa é a teoria. Na prática, o que a Receita fazia? Você é uma montadora de automóvel, você comprou a chapa por 2, a outra por 3, ou por pneu por 4, deu 15. Só que o frete, você muitas vezes não podia deduzir como crédito. Então, eu achei que isso aí ia estar liberado, porque é o seguinte, o meu custo de produção foi 50, eu estou vendendo por 70, eu tenho que pagar 20, porque, com licença aos contadores, mas porque hoje ainda é difícil dar lida. Para o grande empresário, não, que você pega uma empresa muito grande aí e paga 20, 30 contadores, mas para o pequeno empresário, empresário não é só... A contabilidade que faz essa gestão é mais cara. Não é o MEI, não. É o cara que fatura aí 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, porque o custo de um bom contador, que deve ganhar aí 30, 40 mil reais por mês, um volume desse, pesa pro cara, tá entendendo? E pesa, não é no serviço da contabilidade, que é a ciência que estuda e consigna a evolução patrimonial, né? Não, é um trabalho operário. Exatamente. Isso vai continuar ainda alguma coisa? Não, isso tende a diminuir bastante, porque como o crédito vai ser amplo, não tem esse regime cumulativo e não é cumulativo, as empresas simples, até setembro, elas têm que optar, por exemplo, entre ter crédito e não crédito. Se ela opta por não fazer o débito e crédito, as vendas dela não geram crédito. Então, a maioria vão ter que fazer esse débito e crédito, e como o crédito vai ser amplo, que nem você deu o exemplo do frete, isso não é, isso tende a quase zerar, porque vai ser crédito amplo. Muita coisa não precisa ser regulamentada, mas o que se espera é que crédito seja realmente amplo. E por que isso vai simplificar? A reforma tem muitas críticas a elas, e principalmente sobre a arrecadação dos municípios, porque uma coisa é Belo Horizonte, né? Outra coisa é Santo Antônio do Jacinto. Pois é. Como é que vai ficar isso? Né? Só explicando, no direito financeiro, você tem os tributos que eram próprios dos municípios, dos estados e da União. Tudo bem, Davi, senão depois os haters ficam aí me xingando, né? Você tem os tributos de cada um, e você tinha depois a distribuição das receitas tributárias feita pela União e pelo Estado. O Estado distribuindo para os municípios e a União distribuindo para os estados e municípios também. Está lá no direito financeiro e tal. Só que o que acontece? Aí os caras, político é foda, né? Nem Robin Hood, vai tirar dos caras bom e botar nos outros, e no final era uma forma da União sobressair sobre a arrecadação, os estados, municípios principalmente a míngua. Eles estão com aquele fundo lá, né? Mas não sei como vai ser na prática. Né? Eles vão garantir que aquela arrecadação média vai cair. A distribuição da receita. Isso. Ela vai fazer uma distribuição, aí tem um fundo, isso vai ser visto ainda com mais profundidade, mas ele vai garantir que todos os municípios não percam receita. Eu preocupei muito 20, com essa 30 última fala sua agora. Se eu estiver falando bobagem, você me Não, tranquilize. Mas você acha que é possível impactar negativamente no pequeno empresário? Eu acho que vai impactar e não vai. Essa reforma, ela de tudo, ela tem muitos pontos positivos também, apesar de eu achar que tem muito, muito mais negativo. Mas o pequeno empresário, que ele vive às vezes à margem... É porque a gente sabe que o pequeno empresário, grande parte da economia brasileira é do pequeno mesmo. É do pequeno, né? É do MEI. Exatamente. Então, assim, a alíquota média vai subir. Tem-se uma expectativa que ela se mantenha em 28%, só que é quase real que isso ocorra. E o Estado dele está, a Câmara e o Senado, eles estão realmente tentando fazer com que isso seja possível, porque, por exemplo, a locação, tudo estava dentro do... presumido, estava naquela chuva de holding, que era 11,33%, mais adicional se houvesse.
Então estava travado, porque você não pagava ISS nem ICMS. Aí você falava assim, isso é o quê? Então não tinha como tributar. Mesma coisa que locação. Aí veio essa reforma e agora ela vai ser alcançada pelo IBS. Locação de máquina, locação de... Não Não tinha tinha ISS. tributo. Pagava só de renda. Só pagava imposto de renda, PIS, COFINS da empresa, o resto não pagava. Quer dizer, E agora vai. quem paga? Nós. É. Por quê? Porque o cara, locador de máquina para construção civil, não é nada contra o ramo de serviço dos caras, não. Tá? Vou falar. Mas todo mundo tem que pagar. Porque se todo mundo pagar, a arrecadação aumenta e a necessidade de esfolar as pessoas diminui. Mas a preocupação minha é o que eu te falei, talvez eu esteja sendo ingênua, mas a preocupação com o pequeno é exatamente isso. O pequeno empresário ele não tem como acessar essas informações para se organizar. E aí, eventualmente, eu penso lá na frente, né? Ele não se organiza, ele não prepara o produto dele para colocar essa carga tributária, ele acaba ficando com déficit, acaba endividando e fechando. Mas é muito interessante a sua preocupação, a gente está fazendo muito planejamento nas empresas do escritório, por isso. Porque o fisco, ele antes ia atrás do papel. Então, por exemplo, ele pegava nota, ele te fiscalizava pela não emissão da nota. Agora a sistemática vai mudar. A partir de janeiro desse ano já... É porque a gente está em período de transição, então a reforma vai de 26 até o final de 32. Aí depois ela fica plena. Mas ele é atrás do papel. Então agora ele mudou. Ele está indo atrás do dinheiro. Então, ou seja, quando o pequeno empresário ali, o MEI, o pequeno comércio, ele faz a transação na máquina, em teoria, que eu acho que nesse prazo que está sendo estabelecido não deve ser possível, e nem o comitê está achando possível também. Talvez estenda. Porque vai ter o split payment. Então, ou seja, se eu vendo essa caneca a 100 e o imposto é 20, vai vir separado. Então, vai para uma conta matriz. Então, o empresário agora, ele não vai conseguir mais se financiar a apropriação indébita do dinheiro do Estado, que não agora vai ser na na caixa fonte. dele. Então, como que você vai sonegar algo que é feito na hora do pagamento? Vai ter esse split payment. Então, ou seja, o consumidor final, a empresa, enfim, se for B2C, pagou, o dinheiro do Estado já vai para ele e o seu vai para você. Ô Pedro, como é que vai fazer? Eu vou rir aqui com uma experiência tributária que tinha um supermercado aqui, que eu não posso falar o nome e tal, que quando teve a emissão de cupom fiscal, ele tinha várias máquinas com conteúdo diferente e apropriação diferente. Como que vai fazer? Isso daí pode deixar que as pessoas... Os bancos vão sonegar. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui, que é o seguinte. Hoje, eu vou lá no Shopping Oi, às vezes o cara fala, não vou te vender no cartão, porque o cartão fica registrado e tal, eu vou ter que pagar tributo. Hoje é o seguinte, ou você paga o tributo, ou você cai na lei de lavagem de dinheiro, que é pior do que eu pagar o tributo, porque a pena para lavagem de dinheiro é perdimento integral do bem. E aí, como a operação antecessora é uma operação de evasão fiscal, o dinheiro é ilícito e a pena é de perdimento. Então, nós não vamos esgotar o tema, mas eu queria te falar que você explicasse o que é o planejamento fiscal, tá entendendo? Tá. Por que é importante para o empresário, hoje, se preparar? Porque, você gasta no cartão, tá lá. Você fala que ganha 5 mil por mês, mas seu cartão dá 30. Vai estourar, uma hora a receita vai chegar e os problemas com a receita, gente, começam com uma cartinha. Por favor, comparecer. Eu sei que ignora a cartinha. Ignora a cartinha pra você ver. Pede esclarecimento. Ali, velho. Se você não está bem auxiliado, o fiscal vai. O fiscal não está de sacanagem com você e está lá. Mas, como é que você se precaver disso? Porque nós conhecemos, né? O cara que falava que o fiscal estava lá para sacanear ele. Hoje eu fiz no IML com um cara que tem mania de perseguição, então tá vendo, o cara falou assim, eu fazia o protocolo no PJE, aí ficava aquele trem assim, então ficava 2 horas. Eu acho que eram os agentes lá do tribunal que estavam entrando no meu computador
para me perseguir. Teoria da conspiração. Mas não é, gente. É essa a sistemática. Exatamente. E quem te salva disso, gente, é um planejamento estruturado. E aí eu queria que você explicasse isso. Esse planejamento, ele pode ser tributário, ele pode ser patrimonial, mas sempre é melhor se planejar. Hoje, só uma observação, hoje as contabilidades já são muito mais modernas. Então hoje quando você desenha um planejamento tributário, por exemplo, não é fazendo propaganda, mas tem um cliente meu que é uma contabilidade muito, muito boa aqui em Belo Horizonte, chama Núcleo. Então ela tem uma base de clientes de 543 hoje, tem 114 de lucro real e a gente faz planejamento tributário nessa contabilidade para as empresas pequenas e grandes. Então você pega uma empresa que fatura de 100 mil, é melhor estar no simples? É mais fácil? A gente tem que estudar, porque esse planejamento ele tem que ser fiscal, contábil, tributário, patrimonial, aí é sucessório. Então, assim, ele é bem amplo. Mas o que a gente observa em primeiro momento? Atividade, se é comércio, se é serviço, indústria. Pega o KNAI, olha qual que é a tributação certinho, pega o faturamento e a gente simula. Quanto que seria dentro do simples, dentro do presumido e dentro do lucro real. Simples nacional, ele passa uma impressão de que ele é o melhor, mas ele é uma âncora. Quanto mais você vai faturando, maior é a alíquota. Assim, você não e aí tem... chega num ponto que você tem que sair fora dele. E a pessoa acha que não paga PIS e COFINS, não paga ICMS, paga com uma baixa de cálculo muito mais reduzida, mas paga dentro da DAS, que é o documento de arrecadação. Só a tecla SAP aqui é o seguinte. A alíquota é o percentual que você vai colocar sobre uma base de cálculo para você fazer o recolhimento do tributo. E base de cálculo, o que é? Você somar o que é que vai sofrer aquela alíquota. É só porque nem todos o pessoal sabe contabilidade ou sabe um pouquinho de direito, a gente vai... Não, é isso mesmo. Então, exemplo, eu tenho uma empresa que ela fatura 100 mil, então no senso comum, melhor é o simples. O que é o simples? Paga em cima do faturamento. Então, ela não leva em consideração suas despesas, seu custo. Você paga em cima do que você fatura. Por ser um faturamento baixo, geralmente você vai ficar na alíquota ali entre 10%, 12%. Não, então tô tranquilo. O que a gente faz? A gente passa a enxergar a empresa da pessoa com uma certa governança. Então a gente começa a extrair quanto que é a margem dela, quanto que é o índice de endividamento, se ela tem processos trabalhistas. Então a gente entra dentro da empresa da pessoa e extrai o máximo de informação. Tanto que a gente fala assim com o empresário, quanto que é o seu lucro bruto? O que é isso? Ele não sabe. Então a gente passa a levar ele para o lucro real em uma simulação. Fala o seguinte, ó, na verdade o seu custo ele não é o que você pensa. Na verdade você fatura 100 mil, mas você tem 100 mil de custo. Então sobra para você no final... Você está perdendo dinheiro às vezes. 20. Então é melhor ser tributado às vezes a 13%, 14% em cima de 120 mil, ou ser tributado ali 20% a 40% em cima de 15, 10 mil. Então, a alíquota do lucro real, ela assusta. Por exemplo, imposto de renda e contribuição social, mais o adicional, chega a 34%. Dentro do Simples Nacional, não deve dar, dependendo da faixa, deve dar 3%,